Olá, pessoal! Agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula sobre validade e confiabilidade de instrumentos de medida. Na primeira parte da aula, eu expliquei para vocês o conceito de validade e o conceito de confiabilidade. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar com mais atenção para esse termo de validade. Como que a gente pode mensurar ele? E como que ele aparece nos artigos ou no próprio dia a dia. Então, para isso, eu vou só brevemente retomar o que é esse termo de validade. Então, quando a gente está pensando em qualidade de medida, uma das grandes perguntas, né, das principais perguntas que a gente pode fazer quando a gente está pensando num instrumento de medida é essa. O instrumento que eu estou utilizando, ele é capaz de medir essa variável desejada? Então, eu, por exemplo, tenho uma massa corporal de 60 quilos. Fui lá medir numa balança padrão ouro. Eu vou num instrumento aqui do lado e meço minha massa corporal e vai dar 62 quilos. O que isso está me mostrando? Que esse novo instrumento que eu estou utilizando hoje, ele tem algum erro ali dentro dele que faz com que ele não meça de fato o valor que deveria ser medido. Nesse caso, ele não vai ter a chamada acurácia ou ele não vai ter a validade. Então, uma das possibilidades, ou talvez a principal, ou que a gente mais usa para medir a validade ou para saber se determinado instrumento ele tem acurácia, é justamente confrontando os resultados desse novo instrumento com um já estabelecido no mercado. Normalmente, o que a gente faz? Justamente esse exemplo que eu dei. A gente pega um instrumento chamado de padrão ouro, que é muito bom, e a gente vai fazer medidas muito parecidas, né, ou na mesma hora, entre um instrumento que já é padrão ouro e um novo instrumento que a gente quer testar. Por que a gente está trazendo um instrumento novo? Porque normalmente esses aparelhos chamados de padrão ouro são muito caros de serem utilizados. Então a gente tenta criar instrumentos ou novas estratégias de medição justamente para serem mais acessíveis, né? Tanto de tempo quanto do ponto de vista financeiro, para quem está no dia a dia fazendo medidas e avaliações em educação física. Então, para isso, vou trazer um exemplo que eu vivi, né, quando eu estava na graduação. Então, quando eu estava na graduação, estava dentro de um laboratório e um grupo, uma empresa, chegou no nosso laboratório falando que queria desenvolver fotocélulas. Então, vocês já devem ter ouvido falar da fotocélula. O que é? Nada mais é do que um cronômetro de precisão. Então, você vai colocar uma barreira de fotocélula num ponto zero, uma barreira de fotocélula 10 metros de distância dessa primeira, vai pedir para o seu atleta ou para o seu aluno dar um tiro, né? Fazer uma corrida em máxima velocidade, e aí esse cronômetro, na hora que ele passar nessa primeira barreira de fotocélulas, vai abrir, na hora que ele passar nessa segunda barreira de fotocélulas, ele vai fechar. E aí você vai informar, né, para o programa ali por trás dessa fotocélula que você estava numa distância de 10, as barreiras estavam numa distância de 10 metros, você mediu o tempo durante esses 10 metros, e aí você consegue calcular, estimar essa velocidade média que o atleta correu esse percurso. Perfeito. Para a gente saber, né? E essa empresa procurou a gente justamente para saber se essa fotocélula que eles estavam desenvolvendo tinha validade, se eles poderiam comercializar e garantir a qualidade da medida desse instrumento. E aí, para a gente saber se esse instrumento tinha validade, o que a gente foi fazer? Confrontar com um padrão ouro, ou seja, a gente foi confrontar os valores medidos por essa nova fotocélula com uma já existente, já validada dentro do mercado. Então, o que a gente fez? Trazendo aqui exemplos para vocês da época. A gente pegou essa fotocélula antiga, que é mais cinza, um pouquinho mais escura, e a gente fez duas barreiras de fotocélula, essa primeira e essa segunda. Essa fotocélula mais antiga, cinza escura, a gente já utilizava há um bom tempo dentro do laboratório, a gente sabia que aqueles resultados eram validados e estava tudo certo. E aí a fotocélula que está aqui em cima, que é a branquinha, é a nova, né? Era o instrumento novo, tanto é que já não tem fio, ele é bem mais moderno,
e é o que a gente gostaria de testar. Então, o que a gente fez? A gente alinhou os feixes de luz das duas fotocélulas, da nova e da antiga, e fizemos ali duas barreiras bem pequenas, né, próximas, dentro do próprio laboratório. E aí a gente ia e passado um objeto reto ali na frente das duas fotocélulas e media o tempo. Media 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Então a gente foi medindo diferentes intervalos de tempo para ver se eles estavam chegando nos mesmos valores, as duas fotocélulas. Pensando num cenário ideal, né? Putz, estamos trabalhando com um instrumento muito bom, esse novo instrumento, essa nova fotocélula que está sendo proposta. O que a gente encontraria? Que a fotocélula A e que a fotocélula B, aqui medidas em segundos, estariam medindo os mesmos intervalos de tempo. Então, passei ali o objeto, ambas mediram 1 segundo, depois ambas mediram 5 segundos e assim sucessivamente. E que a diferença, né, no tempo medido pelas duas fotocélulas seria sempre de 0, independente do intervalo. E que a média, né, desse tempo medido entre a fotocélula A e a fotocélula B seria 1, 5, 10, então seriam os mesmos valores. Perfeito. Eu poderia pegar essa tabela que eu acabei de criar com vocês e passar para um gráfico, só para tornar essa informação um pouquinho mais visível. Como? Eu colocaria, vamos lá, vamos com calma, sem assustar com o gráfico. Então, a gente poderia aqui no eixo X, então na horizontal, colocar os valores médios medidos pelos dois instrumentos. Então, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, e assim sucessivamente. E no eixo Y, eu estaria colocando a diferença entre os dois instrumentos. Lembra que nesse caso, então aqui eu tenho o valor médio, medido pelos dois instrumentos, e aqui eu tenho a diferença entre eles, que foi 0 em todos os meus intervalos de tempo. Por isso que eu vou ter aqui, então, 1 segundo como média e 0 como diferença. 5 segundos como média e 0 como diferença. Por isso que a gente chega justamente aqui nessa reta horizontal. Agora eu vou trazer um outro caso que a gente poderia ter encontrado. Então eu vou ter a fotocélula A, pode ser a antiga e a B pode ser a nova. E aí quando eu passava um objeto na frente das duas que estavam alinhadas, a fotocélula A media 1 segundo e a fotocélula B media 2 segundos. Então tinha uma diferença de 1 segundo entre elas. E quando eu fazia a média entre esses dois valores, eu chegava em 1,5. De novo, medi lá, passei de novo o instrumento, a fotocélula A medindo 5 segundos, a B 6 segundos e uma diferença de novo de 1 segundo entre elas. Vou pegar agora essa diferença e esse valor médio e de novo levar para aquele gráfico. Agora a gente vai ter então o valor médio de 1 segundo e meio, de 5 segundos e meio, 10 segundos e meio, aqui no eixo X, e a gente vai ver que para todos esses intervalos medidos, a gente vai encontrar uma diferença aí de 1 segundo em todas as nossas medidas. Esse gráfico mostra para a gente que a nova fotocélula que está sendo proposta, ela apresenta um erro sistemático. Por quê? Porque ela está colocando 1 segundo para mais em todas essas medidas que a gente está fazendo. Então, esse erro, ele tá atingindo, né, ou ele está sendo gerado da mesma forma em todas as medidas. E por que eu estou batendo muito na tecla desse gráfico? Porque esse gráfico é o chamado Blend-Altman. Então, quando a gente vai ver artigos, né, estudos científicos que estão fazendo a validação, né, que estão testando a validade de determinado instrumento de medida, é muito provável que vocês se deparem, né, vejam nesse artigo esse gráfico de Blend-Altman sendo utilizado. E esse gráfico justamente foi proposto, né, por dois pesquisadores que têm o sobrenome de Blend, né, o primeiro autor do artigo e o segundo Altman. E essa proposta, né, esse método estatístico para acessar a validade entre dois instrumentos foi proposto em 1986. Vamos ver um exemplo disso de fato sendo utilizado na área da ciência do esporte? Então, vou trazer para a gente esse artigo, está em inglês,
Mas o que ele está avaliando? Ele está avaliando a validade e a confiabilidade do iPhone para medir o desempenho vertical no salto. Então, o que esse artigo quis fazer? Ele quis justamente medir se esse aplicativo chamado de MyJump, que tem muitos dos iPhones, para medir salto, altura de salto vertical, se esse instrumento, se esse aplicativo, ele é válido ou não. Então, o que esses autores fizeram? Eles pegaram um grupo de atletas, né, ou de praticantes de atividade física, e pediram para saltar. E na hora que essas pessoas iam fazer o salto vertical, o que eles faziam? Com o celular, mediam o valor do salto e, na mesma hora que eles estavam saltando, eles estavam em cima de uma plataforma de salto, que é considerado que é um padrão ouro para medida de altura de salto vertical. Então, para o mesmo salto, a gente tinha o valor medido pela plataforma e o valor medido pelo iPhone. E como que eles vão apresentar para a gente se esse instrumento é válido ou não? Justamente utilizando um gráfico de Bland-Altman. Então, se a gente olhar aqui com mais calma para o título do gráfico, ele vai falar altura do salto no MyJump versus a plataforma de salto. Ok. Vamos, então, por partes, interpretar esse gráfico. No eixo X, a gente vai ter o valor médio dos dois instrumentos apresentado em centímetros. Então, teve gente aqui que saltou 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. E no eixo Y, na vertical, o que a gente vai ver? A diferença entre os dois instrumentos. Então, por exemplo, aqui nesse pontinho, o valor médio, né, entre a plataforma de salto e o MyJump deve ter sido aqui de 22, 23 centímetros, e que teve uma diferença entre esses dois instrumentos de 1,1 centímetro, 1,2. E esse traço aqui, essa reta horizontal preta, olha o que está escrito em cima dela, o bias, ou o erro da medida. O que esse artigo está falando para a gente? Que quando a gente compara o MyJump versus a plataforma de salto, que é um instrumento padrão ouro para medir essa altura de salto, a gente pode esperar diferenças aproximadas de 1 centímetro entre o MyJump e a plataforma de salto. Isso quer dizer que se você for avaliado no MyJump e chegar num valor de 34, pode ser que seu valor ali verdadeiro, né, ou que seria o mais correto para salto, fosse de 33 se você tivesse a oportunidade de ser avaliado numa plataforma de salto. E que esse erro padrão esperado é de 1 centímetro, mas que tem medidas que não apresentam nenhum erro, uma diferença de 0, que ela é mostrada por essa reta aqui tracejada para a gente, e tem medidas, em alguns casos mais extremos, que podem chegar até 2,5 centímetros de diferença entre o MyJump e a plataforma de salto. Então, esse é um caso que a gente utiliza o gráfico de Bland-Altman para verificar a validade do MyJump versus um instrumento já estabelecido. Um outro gráfico que os autores trouxeram para a gente nesse artigo é justamente o de correlação. Então, a correlação também é utilizada por alguns estudos para ver a validade. Então, o que os autores fizeram? Todas essas medidas, né, pelo MyJump e pela plataforma de salto, aqui um pontinho, esse primeiro pontinho vai atribuir o valor no eixo X para a plataforma de salto. Então, aqui na plataforma de salto, a pessoa saltou 22 centímetros e no MyJump, no eixo Y, saltou aproximadamente 20. Então, cada pontinho desse corresponde a um salto e ele representa o seu valor na plataforma e no MyJump. E aí a gente vê que tem uma boa proporcionalidade entre eles, eles seguem o mesmo padrão, o que reforça essa ideia de validade do instrumento. Onde que essa ideia da correlação também é utilizada? Então, vocês já devem ter ouvido falar muito desse pesquisador aqui, o Cooper, que em 1968
publicou um artigo propondo um método para se avaliar a capacidade física de resistência que não fosse tão custoso e que não fosse tão demorado como o próprio VO2 máximo. Então, o que o Cooper fazia? Ele avaliava um grupo de militares, um grande grupo de militares, e ele percebeu que para levar esses militares dentro de um laboratório para serem avaliados no VO2 máximo, aquilo levava muito tempo. Então, ele queria utilizar um teste que também permitisse avaliar a capacidade de resistência, que fosse mais rápido e menos custoso. O que ele pediu para esses militares fazerem? Correrem 12 minutos e também levou depois esses militares para serem avaliados dentro do laboratório. E foi ver se a medida dada pelos 12 minutos tinha correlação, tinha uma certa proporcionalidade com a medida feita dentro do laboratório. E aí o Cooper, em 68, apresenta para a gente esse gráfico de correlação. Então, o que ele vai trazer para a gente? No eixo X, o máximo consumo de oxigênio, e no eixo Y, o desempenho desses militares no teste, né, de caminhada ou corrida em 12 minutos. E aí, cada xizinho desse, cada pontinho desse aqui no gráfico, representa um indivíduo sendo avaliado. E aí, o que a gente vê? A gente vê que os indivíduos com os menores desempenhos no teste de consumo máximo de oxigênio também são os indivíduos com os menores desempenhos no teste de 12 minutos. Já os indivíduos com os melhores desempenhos no teste de consumo máximo de oxigênio, são os indivíduos também com os maiores desempenhos no teste de 12 minutos. Então, essa proporcionalidade entre teste de consumo máximo de oxigênio e corrida de 12 minutos levou o Cooper a disseminar e falar que o teste de 12 minutos é um teste que pode ser utilizado, sim, e que tem uma certa correspondência com a medida de capacidade de resistência feita dentro de um laboratório. Esse é um exemplo, então, de um teste que foi avaliada a sua validade e é utilizado no dia a dia por nós, profissionais de educação física. E agora um teste que foi proposto, que é muito utilizado, mas que tem controvérsias aí, ou recebe bastante crítica quanto à sua validade. É justamente esse teste desse autor chamado Conconi. Então, o Conconi, em 1982, com alguns colaboradores, vai propor para a gente um teste para se medir o nosso L1, ou o nosso limiar anaeróbico. E aí ele vai justamente fazer um contraponto entre a frequência cardíaca e a concentração de lactato, vai fazer essa correlação para ver em que ponto que frequência cardíaca e concentração de lactato vão indicar para mim o limiar 1, o L1. Só que, qual é o problema desse artigo do Conconi de 1982? Que ele vai falar para a gente que esse limiar ele vai ser traçado baseado numa técnica subjetiva de julgamento. Então, ele não está fazendo uma coleta com vários atletas ou com vários praticantes de atividade física e ele vai mostrar para a gente que isso se relaciona super bem com um padrão ouro. Não, ele está fazendo algumas coletas, mas ele está estabelecendo de uma forma subjetiva o L1. E aí isso gera uma... Naquela época ele utilizou 10 atletas, desculpa, gente, ó, tem até aqui o N, né? A quantidade de pessoas que participaram do estudo dele. E aí vem depois, né, nos últimos anos, são publicados uma série de artigos justamente criticando e questionando a validade e a confiabilidade do teste de Conconi. Então, esse primeiro artigo que eu deixo aqui no slide, ele vai falar a falta de confiabilidade do teste de Conconi. Um segundo artigo que fala, o teste de Conconi não é um teste válido para estimar esse L1 aí de corredores. E aí poderia trazer mais artigos além desses que também vão questionar / criticar. Óbvio, gente, vamos lá, eu não tô dizendo aqui que não é para vocês não utilizarem o teste de Conconi, longe disso. Acho que ele tem sua grande importância do ponto de vista prático.
mas é para a gente ser mais crítico em relação à utilização desse teste, principalmente quando a gente vai pensar também em aplicar um Concone dentro de um estudo científico ou dentro ali da pesquisa, provavelmente a gente vai receber algumas críticas em relação ao uso dele. Bom, então com isso eu fecho essa segunda parte de validade e qualidade da medida. Deixo de novo aí o meu contato para quem quiser tirar dúvidas ou conversar mais sobre o tema, e a gente se vê na nossa terceira aula sobre confiabilidade. Obrigada, pessoal, e até a próxima.